Então, dá para me ouvir bem? Dá, meu irmão, para me ouvir atrás? Então, já foi apresentado, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Então, já dá para entender, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Não é Pedro no Borel. Mas o Borel me acompanha porque um dia eu fui passar 3 meses nesse morro, começar um projeto lá, e acabei ficando lá 20 anos. E hoje eu queria compartilhar aqui, conversei com o pastor, falei como é que eu podia somar com vocês, e o pastor me deu mais ou menos uma dica. E assim, não é que eu perguntei a dica, porque eu não tenho nada para falar, eu gosto de somar com a igreja, mas eu acredito que no meu coração já tem uma palavra bem interessante que pode somar com você. Eu fico sempre na expectativa sobre quando você vê o louvor, aí de repente você escutou uma palavra, aí como o irmão falou aqui, né, no louvor ele disse, talvez você chegou aqui cansado, né, com uma palavra de ânimo, e eu vou te dar uma palavra de ânimo muito legal, muito legal, assim, boa. E eu queria tentar mesclar aqui para a gente pensar no que a gente vai falar aqui, pensar junto. Eu costumo dizer que eu sou um missionário que não dei certo. Você vai entender por quê. Porque eu conheci o Evangelho no Rio de Janeiro. Eu sou carioca da Gema, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu tenho 51 anos. Eu conheci o Evangelho com 22 anos de idade. Então logo eu conheci o Evangelho no Rio de Janeiro. Certo? E no Rio de Janeiro, eu aprendi na minha igreja. Eu estou na mesma igreja há 29 anos. Há 29 anos. Faço parte da mesma igreja. Apesar de um monte de coisa que as pessoas falam, né? Até mesmo como missionário, de ouvir assim, o seu pastor não se sustenta, não se... Irmão, olha só. O dia que eu saí da minha casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Mas o dia que eu saí da minha casa e falei que eu ia servir a Deus, eu fiz um compromisso com Ele. Logo, não é revolta não, porque se eu fosse revoltar, eu já tinha saído da minha igreja, não é revolta não. Eu sabia que eu tinha um compromisso e eu tinha a convicção de que Deus me chamou para fazer alguma coisa no seu reino. Isso aí, eu não tinha dúvida disso. Então, quando eu conheço o Evangelho, eu aprendi, eu fiquei muito impressionado aqui, né? Assim, que o irmão que estava no louvor aqui, ali, né? Assim, irmão, não vou te expor aqui não, mas dificilmente, eu vou em muitas igrejas, a gente vê uma pessoa como você dirigindo um louvor, e isso para mim foi maravilhoso. E maravilhoso também pelos hinos que foram cantados, né, irmão? Né? Quase que eu peço uma música também. Porque eu fui gerado, a garotada aqui não vai saber o que é isso, mas a turma aqui vai. Se você tem um pastor que chama Jesus, não é não? Eu vi muito ansioso para ver Jesus hoje. Eu estou há 29 anos querendo vê-lo. Tomou um susto, né, irmã? O Jesus é o pastor. Mas a garotada não vai. Quem tem menos aí de 25 anos não vai entender o que eu vou te falar. Eu sou da época do ar livre, irmão. Sabe o que é ar livre? Ar livre é o seguinte. Ar livre é assim. Os caras estão ali. Ar livre. O que é ar livre, não é não? Principalmente o pessoal do louvor não sabe nem o que é isso. Mas as igrejas precisavam expor de novo essa turma a um ar livre. O que é ar livre, irmão? Ar livre é quando na nossa igreja tinha um culto 7 horas, 6 horas, tinha um grupo que ia para a rua às 4. Pegava o violão, montava tudo, e aqueles que não sabiam o que queria evangelizar, não sabia falar nada, só ficava com o folhetinho só assim, dando folheto. Aos que não sabia pregar, fazia número, batia palma. Meu irmão, era um grupo, tinha um que dava um testemunho, outro pregava e ia. Então eu faço parte desse grupo. Eu fui gerado assim, ar livre. Eu fui gerado na rua cantando, né? Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando para o céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Você que está passando aí, quero te dizer, olha, Deus te ama e quer te dar.
Eu duvido esses caras do louvor fazer isso aí numa praça. Duvido. Mas era assim, eu fui gerado assim dando folheto. Eu fui gerado ficando na porta da minha igreja quando passava gente. Eu fui gerado assim porque na escola dominical eu aprendi assim. E eu tive um momento muito especial na igreja do pastor Rogério, que no domingo de manhã, não foi? Eu senti que aquilo parecia um clima na escola dominical, aquele turmão, e a gente poder destrinchar a palavra de Deus sem ficar esperando alguma palavra para confortar nosso coração, mas de aprender a palavra viva e eficaz, que transforma, que independente de como você está, Ele continua sendo Deus. Eu aprendi assim. Então eu aprendi assim, tive no meu coração um desejo de querer fazer aquilo que Deus quisesse que eu fizesse. E num desses cultos, domingo de manhã, alguém falou sobre missões. Eu estava ali e eles cantaram essa música. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Eu tinha 24 anos, conheci com 22, 24, 25 anos. E essa parte do louvor incendiou meu coração quando diz assim: todas as nações virão e o adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Aí eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E no meio dessa minha oração, eu só fiz um pedido para Deus: a única coisa que eu quero são 2 pratos de comida, um almoço e janta, e o resto eu sou teu. E aí começou toda essa busca, até que um dia eu sabia que chegou a hora de eu ir. Aí eu abri mão da bolsa de valores. Quando todo mundo fala assim: pô, você abriu mão de tudo que você tinha, eu falei: não, irmão, eu abri mão do nada para ir em direção ao tudo que eu tenho hoje e que eu sei quem eu sou. Não desprezando quem está, nada disso, muito pelo contrário, eu sabia que a minha convicção era essa. Tanto é que hoje eu bato na tecla dizendo isso para as pessoas, porque eu comecei aqui a minha mensagem dizendo o quê? Que eu sou um missionário que não dei certo. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar os escolas de estudo bíblico, de missões, né? Missões urbanas, desenvolvimento comunitário, tudo aquilo que eu achava que deveria, eu só tinha um sonho. Qual era o meu sonho como missionário? Quer ver? Vou brincar aqui com vocês. Quando a gente fala em missões, irmão, qual é o primeiro país ou continente que vem na tua cabeça? África. É preconceito isso, irmão. É África. Quando a gente pensa em missões, tudo é África. Por quê? Será que outros países não precisam? Outras nações não precisam? E eu dei um dado muito interessante. A Suíça, na Europa, é um dos países que tem o maior índice de suicídio de jovens. Será que esse país também não precisa ou tem muito dinheiro? Por que sempre só a África? Mas com esse pensamento, o meu sonho era ir para a África. Irmão, eu queria ir para a África, eu queria ir para São Tomé e Príncipe, eu queria ir para a África, eu queria ir para a África, eu queria ir para a África. E sonhava com a África, estudava sobre a África, eu quero ir para São Tomé e Príncipe, e acabei meu curso, e ali eu comecei a estudar no Rio de Janeiro, não fui para outro lugar. Eu fiz no Rio de Janeiro, curso de missões, seminário, Rio de Janeiro. E um dia, a gente começou a sonhar com o Rio de Janeiro, e no sentido de começar a trabalhar, e surgiu uma oportunidade da gente começar um trabalho no Morro do Borel. E o Morro do Borel era o morro mais violento do Rio de Janeiro, a nível de violência mesmo, de tráfico, de tiroteio, de morte. Eu estava orando por onde? Pela África. Aí começaram a orar: vamos lá, quem que pode ir? E eu falei: Deus, em nome de Jesus, levanta pessoas para ir. Deus, Borel precisa de missionários, Senhor. E orando para quem? É que nem pai orando, né, pelo filho. Deus, em nome de Jesus, envia missionários. E Deus fala assim: eu quero só filho. Não, Senhor, outros, né? É uma coisa meio assim, estranha, né, gente? A gente sempre quer que o filho dos outros vá, o nosso não, né? O filho dos outros pode pagar o preço, o nosso tem que ficar em casa. Quando na verdade nós deveríamos ensinar para eles o temor do Senhor e obedecer à voz de Deus. E junto com eles ensiná-los. E aí, numa dessas reuniões, eu falei assim: olha, eu posso me dispor aí, mas ficar só 3 meses lá até preparar uma equipe. E eu fui. E fui no Borel 1 semana, 2 semanas, 3 semanas.
4 semanas, e um dia Deus me deu uma palavra dizendo assim: vou te levar para um lugar onde o coração do povo é duro, onde as pessoas têm um rosto obstinado, eles não vão acreditar quando você falar, mas eu quero que você fale. E aí, irmão, eu sabia que era o Morro do Borel. Depois de 3 meses, eu fiquei lá 20 anos. E no Morro do Borel a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, um centro de informática, uma escola de música, implantamos 3 igrejas, e o trabalho está lá hoje. E o que eu quero dizer com isso aqui essa noite? Claro que depois de 20 anos, olha só, depois de 20 anos pregando em muitos lugares, falando, né, e sempre sabendo que Deus me levou para ali, eu não esqueci a África, queria ir para São Tomé e Príncipe, mas era uma coisa muito longe, eu sabia que eu queria fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E um dia eu estava meditando no Morro do Borel, e lá no Morro do Borel tem uma cruz, e de repente eu olhei para aquela cruz e falei assim, olhei para a cruz e meu pensamento foi assaltado, eu comecei a pensar na crucificação, no Monte das Oliveiras, Jesus crucificado, e comecei a pensar, Deus, imagina que um dia eu posso ir lá onde Jesus andou. Imagina eu em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, e no túmulo vazio, e no poço. Eu comecei a imaginar lugares que eu pudesse ir. Aí minha mente foi assaltada. A minha igreja, na época de 6 em 6 meses, ela levava meio avião fretado para Jerusalém. Quando ia o pastor Caio Fábio, Samuel Doctório e Paulo César Brito, levando um grupo de irmãos para a caravana. Aí eu comecei a falar, gente, Deus toca no coração do meu pastor para ele me levar, que eles façam uma vaquinha, eu vou levando mala dos irmãos. Então eu comecei a sonhar que eu podia andar em Jerusalém, andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. Eu falei, Deus, que seria maravilhoso, eu ia chorar o tempo todo. A pergunta que não quer calar aqui essa noite: quantos gostariam, irmãos, de um dia poder ir em Jerusalém? Vamos lá, vamos ver. Na boa, de verdade. Quem gostaria de andar onde Jesus andou, um dia conhecer a Terra Santa? Eu também. E eu comecei a pensar nisso ali, pô, andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. E teve uma hora que eu fiquei quietinho, pensando no meu canto ali no morro, olhando para aquela cruz, e Deus começou a falar comigo assim: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então confirmou mais ainda, eu já estava uns 8, 9 anos no Borel, e Deus começou a falar: quando você anda pelos morros, eu ando através de você, quando você entra nas casas. E eu comecei a falar assim: eu não quero mais saber de Jerusalém, não quero mais andar onde Jesus andou, quero andar onde Ele quer que eu ande. Aí foi. Depois de 20 anos no Morro do Borel, Deus nos convidou, falou muito com a minha esposa, e nós fomos parar no Egito. Moramos lá 4 anos, onde nós implantamos um trabalho só com crianças na área de risco, e com famílias muçulmanas. Implantamos lá um projeto muito especial e construímos uma escola naquele lugar. E voltamos depois da Primavera Árabe, por conta não só do nosso chamado, mas porque temos filhos e o chamado é nosso, não é dele. O país estava passando por uma crise, a gente entendeu que era hora da gente voltar, e nós voltamos. Mas uma curiosidade interessante: quando eu cheguei no Egito, eu fui conhecer o lugar onde a gente ia implantar o projeto, e me levaram para dentro do deserto, no Cairo. Eu fui com meu filho, o rapaz foi mostrar o projeto para a gente, o terreno onde ia ser construído, onde a gente ia começar, e lá tinha um contêiner, um banheiro, um muro de barro. E quando eu saí do carro, que eu pisei no chão, meu filho falou assim: papi, olha aí, Deus realizou o teu sonho, você está andando onde Jesus andou. Irmão, estava no Egito, no Cairo. Eu olhei para ele, né, tipo assim: Gianluca, filho, papai queria andar onde Jesus andou. Aí o meu filho, né, quando a gente pensa que a gente ensina nossos filhos em vão, não é não, irmão. O meu filho falou: papi, você não lembra que a gente já leu na Bíblia que um dia Herodes queria matar Jesus? Aí o anjo apareceu e falou assim: José, pega Maria e o bebê e foge para o Egito. Eu falei: mas e aí, papi, se ele veio para o Egito bebê, logo... Porque a história diz, eu ensino meus filhos história, a história diz que Jesus saiu do Egito com 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Logo, ele andou no Egito. E quando você pensa Egito, o Egito está onde, irmão? O Egito está no continente africano. Então todas as coisas cooperam. Eu comecei a chorar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas voltando para cá essa noite, eu queria compartilhar um texto que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Eu não vou conseguir ficar aqui atrás, não.
Tá filmando, irmão? É só para saber que eu posso falar e que eu não posso, né? Que às vezes é bem censurado algumas coisas. O texto, o que diz o texto aí? Este é o testemunho de João Batista, certo? Eu não sei de qual não, mas eu sei que está aí. Eu esqueci minha Bíblia. Deve ter ficado na casa na igreja lá do pastor, mas eu achava que estava na minha mala, não estava. Mas vamos pensar no texto. Diz o quê? Este é o testemunho de João Batista. Que testemunho é esse? Que um grupo de levitas e sacerdotes vieram perguntar para ele o quê? Quem ele era. Não é isso? Está aí? Está acompanhando, irmão? Então perguntaram, quem é você? Ele disse, se eu? Eu? Eu não sou Cristo. Isso é lindo, irmão. Eu não sou Cristo. Então tá, mas quem é você? Diz pra gente quem é você. E ele diz assim, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Essa foi a resposta de João Batista. Concorda? Eu sou uma voz que clama no deserto. O que João está dizendo para a gente? Essa noite, querido, eu queria, de alguma forma, independente de quem você é aqui dentro, não importa quem você é, o seu nível escolar, não importa o seu nível cultural, não importa o seu nível financeiro, não importa. Aqui dentro tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Jesus chamou os 12 totalmente diferentes, um pescador, chamou um cobrador de impostos, chamou um traidor, um contador. Jesus chamou pessoas diferentes para fazer coisas diferentes no seu reino. Então o que eu quero dizer essa noite aqui, que não tem ninguém aqui dentro que não tem alguma coisa que não possa fazer no reino de Deus. E eu quero te dizer essa noite, irmão, que quando nós nos envolvemos com o reino de Deus e com as coisas dele, ele se envolve com a nossa. Pode ter certeza. E não existe nada mais nobre do que compartilhar o reino de Deus para as pessoas. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria cabe em gente, não cabe em coisas. Então não se iluda, quando esse culto aqui acabar, que você sair daqui, Jesus não vai ficar aqui ele não vai ficar aqui, vou ficar aqui guardando a igreja batista, não. Ele vai com você. Tu está entendendo? Ele vai com você. Isso aqui ele permitiu para que a gente possa vir, aprender, né, ter comunhão. Então o que o João está dizendo para a gente é uma coisa que a gente precisa aprender. Para a gente entender o que o João está dizendo para a gente, precisa entender quem era o João. Que eu tenho certeza, irmão, que você sabe, porque Batista, irmão, Batista é Batista, tem escola dominical e é forte. Se tu não souber, irmão, eu vou comprar de Jesus. Quem era João Batista, irmão? Quem era João Batista? Então vamos lá, pessoal. Quando eu fizer uma pergunta, tu pode responder, amém? E se eu fizer a pergunta, olhar para tu abaixar a cabeça, é porque eu sei que você quer responder. Você deve estar fazendo assim, Senhor, que ele me pergunte, eu vou perguntar a você. Então olha para mim, quem era João Batista? Mas ele veio de uma promessa, certo? E o João Batista, ele era indiretamente primo do Jesus. E eu acho interessante que as pessoas gostam muito de falar do poder do Espírito Santo a partir de Atos. O Pentecoste. Não, o Espírito Santo ele começa a ser falado no Novo Testamento a partir de João Batista. Porque a promessa diz assim, esse menino será cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira vez que você escuta sobre alguém ser cheio do Espírito Santo. A segunda vez que você escuta falar sobre cheio do Espírito Santo, está em Lucas 2, quando aquela menina, eu gosto de falar isso, desculpa, tá, irmão? Quando aquela menina que nós cristãos tacamos pedra nela o tempo todo, né? Para confrontar os católicos, Maria não cura. Irmão, Maria não cura, Maria não salva, Maria não liberta. Mas deixa eu falar, quando nós formos falar da Maria, irmão, pensa duas vezes. Porque Maria não foi qualquer pessoa. Maria simplesmente foi aquela menina do qual a Bíblia diz assim, tu és agraciada, tu és bendita entre todas as mulheres, tu foi escolhida, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Irmão, não era qualquer menina.
E eu acredito que ela não cura, não salva, não liberta, nada disso. Mas muitas vezes, se nós tivéssemos um pouquinho mais de ternura, um pouquinho mais de graça, de alegria, de saber falar um pouquinho mais da Maria, nós iríamos alcançar muito mais gente que a gente acha que está perdido. Eu sempre digo, eu sou meio polêmico, no céu nós vamos ter muita surpresa. Meu pastor diz isso, no céu nós vamos encontrar pessoas que nós não esperávamos encontrar. Quem nós esperávamos encontrar não vai estar lá. E a maior surpresa é que a gente vai estar lá. Porque tu não merece nada, você não merece nada. O nome disso é graça, maravilhosamente graça. É o doce nome dele. Então quando a gente entende isso, a gente volta para o João. Ele está dizendo assim, quem é você? A primeira coisa que ele fala assim, eu não sou o Cristo. Mas quem é você? Ele diz, eu sou uma voz que clama no deserto. Então tem três coisas que eu queria bater na tecla aqui hoje. Três coisas que o João nos ensina. Ele está dizendo assim, eu sou uma voz. O João está dizendo assim, eu sei quem eu sou uma voz. Mas que voz? Eu sou uma voz que clama no deserto. Então ele está dizendo assim, uma voz que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. E outra coisa, eu sei aonde Deus me colocou. Eu sei qual é o meu cenário, onde eu tenho que agir. É o deserto. É a partir do deserto, e Deus me trouxe para cá. Eu vou partir daqui, eu vou começar. E depois ele diz assim, endireitai o caminho. Ele está dizendo assim, eu tenho uma mensagem, e a minha mensagem é essa, se arrependa. Então eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, e eu sei qual é a mensagem que eu tenho. Então essa noite, quando eu quero falar e dar ênfase na tua vida, você precisa entender uma coisa do reino de Deus. Você precisa saber quem você é, aonde você está e qual é a mensagem que você tem. Isso nos faz entender para onde nós estamos andando e quem é que está nos seguindo. Porque quando eu sei quem eu sou, eu tenho tempo para conhecer o Senhor, eu tenho tempo para buscar o Senhor. E quando eu entendo qual é o meu cenário, o deserto, eu sempre digo, irmão, pode ser que eu quebre alguns paradigmas, mas eu sou prova disso. Pedro, está sendo gravado, irmão. Eu sei que talvez o cara pode pegar essa parte e colocar, só que cortar isso e dar uma polêmica. Mas assim, vou falar logo isso aqui agora. Se você só ouviu essa parte, irmão, tem outra parte. Eu vou falar isso de novo, só fazer montagem. Porque tem uns vídeos meus aí, que o pessoal, ai que legal, aquela passagem tua, cara da pipoca, a passagem não sei o que lá, a passagem da coluna, né? Mas tem uma mensagem toda por trás, irmão, tem todo um contexto, até eu chegar ali, não é só aquela parte. Então quando eu digo assim para você, com convicção, eu, Pedro, eu tenho as minhas reservas quando eu vejo pessoa falar assim, não, pastor, eu quero ir, pastor, eu quero ir para a África. Deus está me chamando para a África, pastor, né? Aí a pessoa fica naquela sede de querer ir, eu quero ir. Eu estou dizendo para você que Jesus não falou para mim ir, falou fique. Será que deu errado? Porque a palavra é ide. Eu nunca fui. Por quê? Porque eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu nunca fui, eu fiquei. Mas eu já fui várias vezes, voltei, como fiquei 4 anos. E tenho orado, irmão, se Deus permitir, em agosto eu quero ir de vez para o Egito. De vez. Quero passar de ida. Porque eu entendi onde Deus me quer. E hoje eu digo, eu sou mais útil lá no Oriente Médio do que aqui. Aqui tem uma igreja batendo na outra. Mas o que eu vivi no Egito, eu posso dizer com muita convicção, de todo o tempo que eu passei no Brasil aqui, eu somei muito com pessoas. E o fato de eu ter voltado do Oriente Médio, isso não significa agora que eu tenho que ficar, não vou esperar Deus me levar de novo. Não, irmão, eu continuo ainda. Então eu digo para as pessoas, você quer entender o que é chamado de missões? Comece a partir de onde você está. Eu diria, né, eu falo assim, eu estou a partir do Rio. Onde você está? É a partir de Anápolis. É a partir de onde você está. Porque eu não acredito, irmão, que alguém queira falar num país que você tem um problema de cultura, que você tem um problema de língua. Se tu não consegue compartilhar do reino de Deus com pessoas que entendem a tua língua, tu vai compartilhar lá. Vamos dar um exemplo. Chega na África, pastor, eu quero ir para a África. Paga passagem e vai um indivíduo. Aí chega lá na África, na tribo. Aí chega o missionário lá. Hello. Aí o africano, não, Jesus, coração, morreu, sangue, como assim?
Né? Porque é mímica, né? Então é melhor fazer um curso de teatro, de pantomima. Mas às vezes, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio, começa aqui. Missões, ela não é geográfica, irmão. Missão não é uma questão geográfica, é a partir de onde você está. Então eu diria assim, querido, seja uma bênção em Anápolis. Né? Aí você fala, mas tem muitas igrejas. Eu sei que tem muitas, mas então seja você uma bênção onde você estiver. Seja. Começa onde você está. Onde você está? Eu vou falar para você, irmão, eu amo a minha cidade, eu amo o Rio de Janeiro. E o que eu puder, irmão, de fazer, ou de coisas que eu posso fazer, eu vou fazer, levando o reino de Deus, a partir de onde eu estou. Até que Ele me leve aos confins da terra. Porque eu gosto muito, fica em Jerusalém, depois vai a Samaria, Judéia e aos confins da terra. Talvez eu tenha cumprido isso, eu tenho estado no Rio. Hoje eu posso dizer que eu estou em Samaria, né? Estou aqui, né? Hoje eu passei um dia, irmãos, eu quero confessar para vocês e pedir perdão para vocês aqui, dessa região aqui. Eu sempre achei que Goiânia e Goiás sempre foi criação de gado e plantação. Meu irmão, mas quando eu fui naquele polo lá de roupa, irmão, eu fiquei doido lá no lugar que eu fui. Acho que é na área de Campinas, não. É Campinas? Meu irmão, tinha setor de ouro, bijuteria e prata, setor de roupa, setor. Eu fiquei, eu achava que era só. De verdade, desculpe, irmão, eu achava que era. Como você também acha que o Rio de Janeiro é só bala. Não é só bala o Rio de Janeiro, não é só tráfico. Né? Ou você também acha que o carioca é mais sossegado, carioca não sei. Não é não, irmão. Vai lá pegar o metrô de manhã para você ver quantas pessoas estão lá ralando, quantos descem do morro para ralar. É uma minoria que mora na beira da praia e que, de verdade, irmão, se eu pudesse, eu também moraria lá. Não é não? Não moro lá, mas eu moro no morro, no Boreal. Mas eu desço o morro, subo outro morro e estou na praia. Então, logo eu moro na cidade que vocês querem passar férias. Não é não? Mas eu vou vir passar férias aqui também, irmão. Irmão, eu achava, mas você vai descobrir então, você tem um pré-julgamento, e não é verdade isso. Então é a partir dessa cidade que você pode fazer diferença. Agora, como é que você faz diferença? Aí, o discurso é o seguinte, eu tô tentando batalhar isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser missionário. Vem um cara falar comigo assim, pô, Pedro, Deus está me chamando para missão. Quantos anos você tem? 18. Cara, eu quero ir. Eu falei, tá bom, já acabou o seu segundo grau? Não estou terminando, então termina. Termina seu segundo grau, cara. Pelo menos faz isso. Se der, rala mais um pouquinho, uns 4 anos, segundo, faz uma faculdade. Sabe por quê, irmão? Preste bem atenção. Daqui a uns 10 anos nós vamos ter um perfil diferente do missionário. Que o missionário vai ser aquele que Deus vai pegar ele com a profissão dele e vai começar a levar para as nações. Vai ser o engenheiro, vai ser o médico, né? Vai ser o físico, vai ser. Não estou desprezando o cara que vai não estou desprezando isso não. Porque às vezes eu brinco, eu tenho uma mensagem que eu começo ela assim. Quando eu falo para você assim, a gente vamos fazer a obra do Senhor, independente do problema. Entendeu? Doeu, não doeu? Falei, misericórdia, irmão. Quem faz letra então já se sentiu agredido. Mas eu vi uma expressão que me machucou muito. Que um pastor, ele postou um exercício de um cara, que o cara é doutor em português, ele é muito bom, cara, então ele fala sobre erros de português. Aí ele fala assim, o pastor falou, quando eu escuto alguém falando, a gente vamos, eu vejo que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu vi um pastor falar isso, irmão. Aí eu perguntei assim, interessante, né? Quando a gente critica alguém porque ela fala errado, a gente só critica aquele momento, mas não conhece a história dessa pessoa, se ela teve oportunidade ou não de aprender, né? Se ela teve a mesma oportunidade que eu e você tivemos. Mas quando eu também vejo a história, eu conheço muitos também que sabem ler pouquíssimo, mas que um dia entenderam, ide por todo o mundo. Muito bem, e eles foram. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, querido, independe do seu intelecto.
Porque a palavra de Deus se entende com o coração. Tanto pode ser o PhD, irmão. Esse livro aqui, desculpa, pastor, esse livro aqui cabe em gente que lê com o coração. Tu está entendendo, irmão? Se a gente for olhar para Brasília, nós temos homens de terno, de preto, que estão lá inteligentíssimos, mas que governam para si mesmo, para o seu próprio bel prazer. O que é isso? Preferia ter um monte que falava, gente, vamos, mas tivesse um coração para governar para o povo, e não para eles por si. Então é aqui. Então a gente, vamos, falado com um coração tão cheio, é quem vai mesmo, é quem fala, é quem dá o folhetinho, é quem... Então essa noite eu estou dizendo para você assim, querido, quem é você? Aonde você está? E qual é a sua mensagem? Isso tem que ser muito claro para a gente. Talvez, por exemplo, vou dar exemplos aqui. Como é que é o teu nome, meu irmão? Arnaldo. Arnaldo, tem lugares que eu entro que tu nunca vai entrar. Nunca vai entrar. Tem lugares que eu vou que você nunca vai entrar. Tem pessoas que eu conheço que eu tenho que falar como um dialeto. Tá tranquilo, irmão? Valeu, é nós. Que tu nunca vai falar. Agora, tem pessoas que tu conhece que eu nunca vou me aproximar desses caras, ou dessas pessoas que eu nunca vou falar. A pergunta é: quem vai falar? Se o Arnaldo sabe quem ele é, aonde ele está e qual é a mensagem dele, nenhuma dessas pessoas vão ficar sem ouvir, porque eu sei onde eu estou, eu sei quem eu sou e eu tenho uma mensagem. Eu posso estar lá no meio do morro, no meio da favela. Conseguiu aí, irmã? Já? É você mesmo, irmã. Qual que tu abriu? Não, qual? O do DVD. Não entendi. Não, no DVD, tu vai abrir um menu, eu vou te apontar. Tum. Não apareceu, não? Mas qual o vídeo aparece? Não aparece, ó. Aparece eu falando, certo? Tem a favela atrás. Que é isso, irmão? CD é meu, irmão. Vamos orar então, Senhor, dá um computador novo para essa igreja, meu pai. Ou então troca o indivíduo que está mexendo. É o CD, irmão. Não abriu o CD? Não, tem que... vai o pastor com unção agora e colocar a mão aí, irmão. Não, abre o CD sim, pô. Abriu. Aí aparece o morro. Não, se não aparecer o morro já era, não tem como não. Mas por quê? Eu queria dar uma... Eu quero falar e mostrar, porque às vezes eu estou falando aqui, você não tem dimensão de onde eu estou. Estou até legal aqui, irmão. Eu gosto de estar assim. Mas eu sei, irmão, que o meu lugar, talvez esse lugar que você vai ver aqui, que eu gosto de estar ali, que talvez não é o teu chamado, não é um lugar que você... Eu falo com todo o coração, irmão, eu jamais escolheria ir morar no Morro do Borel. Eu jamais consciente escolheria criar os meus filhos no Morro do Borel. Mas eu sei e sabia com convicção que era lá que Deus me chamou para estar. E lá a gente deu fruto. E lá a gente amou pessoas. E é só você pensar no meu nome, né? Talvez o nome já diz. Faz parte da história, irmão. Assim, não é que eu fiz história lá, mas eu conheci pessoas. São 20 anos. No Morro do Borel eu fiz parto, né? No ambulatório médico, no Morro do Borel. Eu conheci pessoas no Morro do Borel. Eu fiz mais de 120 velórios de meninos que não passaram de 13 anos. Né? O mais novo que eu enterrei tinha 13 anos. O mais velho 28. Tudo morreram no tráfico. Então a história é muita coisa, né? que dá tristeza, mas também tem muitas alegrias de ver meninos que... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou falar do Leonardo. O Leonardo era um menino que parecia muito bobo, todo mundo mexia. Eu falei, Léo, você pode morar no morro, Léo, e não ser bandido, você pode morar no morro. E a gente começou a trabalhar com o Léo, discipular o Léo foi crescendo, 13 anos, 14, 15, 16. Com 17 anos o Léo saiu do morro, a mãe dele conseguiu comprar uma casa, foi. Nunca mais vimos o Léo. Depois de 8 anos o Léo apareceu lá em casa, 8, 9 anos. A gente só tinha notícia dele. E o Léo foi lá e falou, queria falar com vocês que eu estou fazendo a minha tese
né, da faculdade que eu fiz, de história, eu queria dizer como que pode uma organização, né, mexer na vida de um jovem dentro de uma favela. E o Léo hoje é professor de história. Pode alguma coisa boa sair do morro? Pode, irmão. É só você criar a possibilidade. Agora, eu fico muito feliz de criar essa possibilidade, de trabalhar com isso. Talvez hoje eu tenha um grande desafio, né? Eu estava compartilhando com os irmãos da Assembleia de Deus. Hoje eu estou criando, né? Tenho uma casa, estou restaurando essa casa, devagarzinho, se Deus permitir. Se a gente conseguir até fevereiro, nós vamos restaurar ela toda, ela vai ser chamada Casa de Arte. Eu quero trabalhar só com crianças com dislexia e déficit de atenção. Porque eu descobri uma coisa no morro interessante, que toda organização, todos os projetos só trabalham com crianças que estão estudando. Aí minha pergunta foi, e as que não estão estudando? Por quê? Aí a gente só entende quando pega na nossa pele, né? Porque eu descobri que eu tinha um filho com dislexia, irmão. E você não tem noção de você ouvir o seu filho falar assim, eu não quero mais estudar, pai, eu sou burro. E a gente foi pegar o diagnóstico, não é que ele era burro, é porque ele tinha um problema de uma deficiência. E aí depois eu comecei a pensar, e essas crianças no morro, que não vão mais para a escola, não querem, por que elas não querem ir para a escola, irmão? Não é porque elas não sabem, não, é porque não tem ninguém que vai lá e tira o tempo com ela e diz assim, não, você pode, vamos lá, vamos exercitar aqui. Aí que uma psicopedagoga conseguiu ir na escola e falar assim, eu quero que vocês tratem o no desse jeito. O meu filho começou a fazer só prova oral. Ele não conseguia escrever direito, mas oral, e as notas deles começaram a ser diferentes. Por quê? Porque alguém chegou. E assim, não é desencargo de consciência não, mas talvez, né, você está sensível a isso, você vê que tem dezenas de crianças do morro que precisam de um espaço que ela pode vir, que ela pode ser ouvida, que você pode falar, não, você sabe, vamos lá. Porque eu sempre questionei, crianças do morro, agora é época de escola de samba. Irmão, eles aprendem a música da escola de samba do morro assim, ó, em 2 tempos. Eles são burros. E a maioria que aprende não sabe nem ler e escrever direito, porque o nosso governo é maravilhoso, né? Assim, a criança ela pode estudar, nunca vai repetir. Eu tenho criança lá que está na 6ª série, irmãos, que nem lê direito, não sabe fazer uma conta. Na 6ª série. Como é que é isso? Como é que não pode ficar reprovado? Porque, vamos empurrar, né, irmão? Porque quanto mais o povo ignorante, melhor para a gente manejar eles. Mas não é assim não, o reino de Deus não é assim não, queridos. O reino de Deus que eu conheço não é assim. Não deu não, irmão? Nem o pendrive, dá o pendrive. Então bota o pendrive, irmão. Caraca, pastor, quem são esses meninos? Valeu, irmão. Vamos no pendrive. Depois tu abre, pô, eu queria muito o CD. O CD ia ser melhor, mas vamos no pendrive. O pendrive ia ser o último, mas tudo bem. Foi? Foi, irmão? Foi, irmão? Não, irmão? Pastor, nunca vi Jesus ser tão mal assessorado assim, gente. Sem pressão, irmão, sem pressão. Aí. Então eu vou ter que começar pelo final, hein, irmão? Tem som, tá, irmão? Essa música mesmo. Esse é o projeto que a gente foi para o Egito. Esse era o caminho que a gente fazia todo dia, 50 quilômetros, passando todo dia aí. Você vai ver lá no fundo as pirâmides lá, ó. Todo dia a gente passava aí. Lá atrás, ó. Essa aí é a cidade do lixo, onde mora 90% dos cristãos do Cairo. Eles vivem da reciclagem do lixo. E essas são as 2 maiores igrejas do Cairo. Elas são dentro de uma caverna. Todas as caravanas que vão para o Egito nunca vão aí, porque os guias são muçulmanos, eles não levam as pessoas aí. Então eles se reúnem aí, mais de 10 mil pessoas dentro dessas cavernas aí. E aí é o nosso projeto, que é só com criança, só crianças muçulmanas. Brasil, okay, Brasil, 1, 2, 3. Curia, Brasil.
Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Não. Nessa viagem eu levei 2 dentistas, levei 2 artistas plásticos, um químico que trabalhava só com água e alguns curiosos que tinham dinheiro, não sabiam onde gastar e foi comigo. Em 2008 a gente começou a enxergar as crianças a partir do Rio, no Oriente Médio. E a gente começou a sonhar com um projeto e dentro disso a gente foi convidado por um grupo de pessoas para estar aqui, nesse lugar, nessa terra, para cuidar dessas crianças. E a gente começou um projeto com 3 crianças dentro do deserto, onde elas podiam vir, podiam comer, podiam passar o dia, podiam descansar, podiam brincar como criança. E a partir desse lugar, elas fizeram desse lugar o seu porto seguro. Elas podiam vir durante o dia e voltar para casa. Cada uma trazendo a sua história, cada uma trazendo os seus sofrimentos, cada uma trazendo consigo um monte de perguntas, um monte de porquês. E junto com elas, ouvindo cada uma delas, tratando cada uma delas sozinha, a gente começou esse projeto, onde elas tinham a escolha, depois de todo um dia com a gente, de voltar para a rua ou ficar conosco. E muitas delas, dezenas delas passaram, muitas ficaram, outras foram para sua casa. E nesse inteirinho, nesse relacionamento com elas, a gente podia conhecer sua família, tentar reintegrar novamente a sua casa. E hoje, o projeto é realidade. O projeto hoje tem mais ou menos 70 crianças. Dentro do projeto funciona uma escola que atende uma comunidade em volta. E é isso, olhar para as crianças com outros olhos, enxergar a criança. Esse é o nosso papel aqui nesse lugar. E talvez você fique pensando aí, mas e aí? E aí é que ele disse, né, que nos enviaria em amor. E aqui o amor precisa falar muito mais alto, para que ele seja revelado, para que cada criança possa entender o valor que ela tem e quem ela é nele. E muito obrigado a você que tem nos apoiado e que faz parte disso também. A partir do Rio, a gente chegou aqui. Que Deus te abençoe. Olha, eu gosto dessa parte daí, essa parte é ótima. É assim que a gente começa, irmão. A gente vai atrás do Pai, independente de onde ele está. Ele vai te mostrar o que tu tem que fazer. Depois que ele te mostrou, irmão, o que você tem que fazer? Você sabe quem você é, sabe onde você está, vai e cumpre. É você e ele. Eu comecei pelo final. Eu queria passar esse vídeo pelo final. Por quê? Porque eu queria tentar te mostrar e encorajar você. Eu não estou aqui para levar ninguém para o Morro do Borel e ninguém para o Egito. O que eu estou aqui para dizer para você é o seguinte: começa a fazer onde você está. E quando eu digo começa a fazer, é você buscar de Deus o perfeito entendimento. Como você pode se envolver, irmão? Você pode se envolver de várias maneiras, mas o mais interessante é você buscar dele e ele falar com você como você vai começar. Porque tem gente que fala assim, uns oram, outros contribuem e outros vão. Joia, irmão, eu falo o seguinte: todo mundo ora, todo mundo contribui e todo mundo vai. Missionário não é aquele cara que vai só não, irmão. Missionário é todo mundo. Eu aprendi isso na minha igreja. Todo mundo é um missionário. Tá, vamos lá. Você aqui é um dentista, um exemplo. Você que é um dentista aqui. Irmãos, a tua vocação é cuidar de gente. E qual foi a ferramenta que Deus te deu? Odontologia. A tua vocação é cuidar de gente. Qual é a ferramenta que Deus te deu? O direito.
de tratar com justiça todos. Então, qual é a nossa vocação, irmãos? A vocação só... Porque a gente fala muito sobre vocação, é ser diácono, é ser pastor, é ser levita. Não, irmão. O que é vocação, irmão? Vocação é tu entender aquilo que Deus te deu como ferramenta e você usar isso para o reino dele. Agora, eu acredito que você pode ser o dentista, ou o médico, ou o empresário, e Deus vai realizar teus sonhos. Você vai viver uma vida maravilhosa, irmão. Mas isso não significa, eu vou bater de novo na tecla aqui, tem pessoas que talvez o pastor nunca vai falar. O que você vai fazer toda vez que você vai falar com alguém? Só um minutinho, pastor, dá para você vir aqui? Como assim, irmão? Pastor, vamos orar. Não, como assim? O pastor vai orar? A Bíblia fala que ele quer que todos levantem mãos santas e orem em todo e qualquer lugar. É para a gente, irmão, é para todo mundo. Não importa, eu tenho pouco tempo de crente. Como assim, irmão? Eu não estou chateado não, tá, irmão? É que às vezes a gente se conforma com muita coisa. E a palavra diz, não vos conformei com esse século, irmão. Mas apresentai o quê? Apresentar o quê? Não fala, irmão. Apresentar o quê? Os vossos corpos. As vossas mentes. Renovai sempre os nossos pensamentos como sacrifício vivo. Então, não para aí o texto do João. Porque o texto do João continua e no capítulo 3, a primeira contenda que o João tem é que alguém pergunta ele quem ele é. Era um levita sacerdote. Agora, no capítulo 3, no versículo acho que 24, 25, não sei, tá aí, vê aí. Agora, quem vem questionar o João são os discípulos dele, que diz assim, mestre, aquele do qual você batizou, ele está batizando, e aí? Porque houve uma contenda entre os discípulos de João e os discípulos e os judeus. Aí o João, irmãos, o João é maravilhoso, João. Olha o que João responde. Eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. Sempre falei. Eu sempre falei para vocês que eu não era o Cristo. Aí ele fala uma das coisas mais lindas da Bíblia, irmão. Olha o que João diz. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aí ele diz, agora ele fecha, isso é para chorar, mas eu vou chorar com certeza. A noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, que está a serviço do noivo, se alegra quando escuta a voz do noivo. Aí ele diz, esta é minha alegria, ela já está completa, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Caraca, fala a verdade. Agora, o mais lindo é que aí dentro tem um contexto que a Bíblia sempre nos mostra um pano de fundo. E um dia eu aprendi com um amigo meu chamado Ahmed. Eu fui padrinho de casamento dele, um cara muçulmano com uma menina muçulmana, ele me chamou. E eu não entendi porque ele me chamou como cristão para estar lá como padrinho do casamento dele. Mas depois eu fui entender, ele começou a falar para mim sobre amizade, que era amizade. E ele me contou uma coisa que ainda existe em alguns povoados no Egito. O que é? Tem alguém noivo aqui, irmãos? Jesus, vamos orar mais, pastor. Ok. Se escondeu aí, né? Está noiva? Mas que Deus noivo? Não está aqui não. Mas tem uma irmãzinha lá, está noiva, irmão? Como é seu nome? Seu noivo está aqui não? Então vou contar uma história só para você, ninguém mais vai ouvir, só você. Hã? Não, mas aí você conta para ele depois. A história é a seguinte, ele falou para mim o seguinte, o noivo e a noiva, na época, em alguns povoados, era assim, como é que é o nome dele mesmo? Rafael e Gabriele, né? O Rafael está noivo com a Gabriele, então ele chega para ela e diz assim, Gabriele, estamos noivo, eu te amo, eu quero casar com você, mas eu vou ter que ficar fora um tempo, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir atrás de trabalho, eu vou ficar 6 meses fora, 7 meses, uma jornada. Antes dele sair, sabe o que ele fazia? Ele chamava ela e chamava o melhor amigo dele e dizia assim, enquanto eu estiver fora,
Ele vai cuidar de você. Ele vai te assistir. Isso acontece aqui hoje, irmão? A gente ri logo, né? Então, por que a gente ri, irmão? De verdade, por que a gente ri? Essa desconfiança santa. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda o que a Bíblia diz, que existe amigos mais chegados do que irmãos. Quem achou um amigo, achou um tesouro. Um amigo nasce na angústia. E o próprio Jesus disse: eu não quero chamar vocês de servo, mas de amigo. Amigo, irmãos, desculpa se vocês vão amarrar aí, pode amarrar, mas não amarre enquanto estiver cantando não, senão eu não consigo cantar. Tem um levita nos dias de hoje, que Deus deu o dom para esse cara para escrever e para cantar. Agora, se ele usou o dom dele para outra coisa, isso não é problema de Deus, ele vai ter que dar conta com esse dom e talento, porque dons e talentos são revogáveis. Deus dá ao homem, ele usa para aquilo que ele quer. Mas tem um levita que não está na igreja cristã, nem é chamado de cristão, mas ele cantou um dia assim: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Quem tem amigo, irmão, tem um tesouro. Quem tem amigo sabe o valor da amizade. Então, ser noivo lá e ter que viajar é ter a certeza de que quando você deixar sua noiva com seu amigo, você vai voltar, ela vai estar lá. O que o João está dizendo é isso. Olha, ele falou assim: a noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva, irmão? Quem é a noiva? Fala, quem é a noiva? Não, para. Não vem com essa conversa não. Vamos ser mais específicos. Quem é a noiva? Eu. Que às vezes a gente acha que nem menino de rua. Menino de rua, irmão, nunca rouba sozinho. Sempre rouba em bando. Quem roubou? Eu não fui. Porque foi todo mundo. E quando eu pergunto quem é a igreja, não vem falar para mim a igreja. Quem é a noiva? Na igreja não, sou eu. Então, se eu sou a noiva, né? João está dizendo assim: a noiva pertence ao noivo. Ele está dizendo assim: vocês não pertencem a mim, não. Eu sempre disse que o Cristo é Ele. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu vim preparar o caminho. Eu vim dizer para você que Ele chegou. Então o que está dizendo assim, ó, e quando o amigo do noivo escuta a voz do noivo, o que ele diz? Ele se alegra. Aí o João diz assim: essa é minha alegria, ela já está completa. Agora vai mais fundo, irmão. Se você é noiva, quem é o noivo? Quem é o noivo, irmão? É Jesus. O noivo já veio e disse que você é amada dele, que ele te ama, que ele te libertou, que ele está aqui. Mas o noivo disse assim: eu vou, mas um dia eu vou voltar, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou deixar o meu melhor amigo cuidando de você. Quem é? O Espírito Santo. Irmão, existe algo que deve nos mover o coração de todo o tempo, esperar, de saber que nós estamos sendo acompanhados, que Ele nos capacita, que Ele nos leva a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas para isso, o João fala assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, eu vou levar você, vou terminar com isso aqui, vou levar vocês para entender o que eu estou falando aqui, irmão. Para você entender o que eu faço hoje, o que eu gosto de fazer. Isso aqui é o Morro do Borel, mas hoje eu trabalho no meio de lixão. Se você quiser ver, depois você vê lá, Jardim Gramacho. A gente trabalha só com adolescente grávida, que sai da prostituição, que tem seus filhos, que abortam. Assim, é desumano. Mas é o que Deus nos levou a fazer, principalmente minha esposa. E hoje, no Morro do Borel, a gente tem um trabalho com reciclagem de lixo. Foi o que eu aprendi no Egito, com aqueles irmãos maravilhosos que eu implantei no Borel. E hoje a gente cata o lixo do morro, com 5 famílias do morro, revende esse material, e hoje cada família está ganhando uma média de 800 a 850 reais por mês. Então estou ensinando para eles que daquilo não é lixo, aquilo é o que a gente pode reciclar. E o nome do projeto é Projeto Tá Limpo, limpando o morro, mas reciclando vidas. Eu não quero limpar o morro. O lixo do morro qualquer pessoa limpa, mas eu quero dizer para elas que o grande catador
Segundo Isaías 53:4. Cristo levou sobre si as nossas dores. Isso é plural, singular. Cristo levou sobre si a minha dor. Logo ele foi o catador. Maneiro? Isso aí? Isso é profundo. Jesus foi o maior catador de lixo. O lixo que você produz, qualquer um pode pegar e jogar no lixo, mas o lixo da alma, irmão, só tem um capaz de vir, tirar, limpar. Aí eu falo, se você não entendeu, é só olhar para mim. Eu era um lixo, irmão. Eu era um lixo. Mas Jesus me reciclou. Se você não entendeu, daqui eu estou olhando aqui para a igreja, tem um monte de gente aqui reciclada, não tem, irmão? O catador passou aqui, irmão. Então, vamos subir. Vai lá, irmão, bota aí. Bota aí. Eu estou a partir desse lugar aí, a partir do Rio de Janeiro. Você está a partir daqui. Isso é o Morro do Borel mesmo. Chamado Novo Borel. 2 vezes por semana a gente saía andando pelo morro, adorando, só isso, só louvando um grupo de pessoas. E a gente andava. E esse lugar aqui é um lugar onde a gente muitas vezes terminava, porque quando você anda no morro, você faz um giro total e parava aqui, a gente orava e entregava o nosso tempo para o Senhor, pedindo que Deus trouxesse paz para esse lugar. Então toda vez que eu passo aqui e penso como é que o Morro do Borel está hoje, eu penso que ele não chega atrasado. Ele move a sua mão, independente das circunstâncias, da situação. Então eu também acredito que ele também ouviu o nosso louvor, a nossa oração em meios do Louva Borel. E sempre me faz lembrar uma frase, né, que o Neto, que está responsável hoje pelo trabalho no Borel, da Jocum, ele sempre dizia assim: um dia nós vamos ouvir que o Morro do Borel será chamado e conhecido pelo lugar de paz. E hoje, quando a gente vê o Morro do Borel pacificado, hoje quando você anda pelo morro, que você não vê ninguém armado, hoje quando meus filhos podem subir e descer no morro, eu vejo que tudo isso é fruto de pessoas que pagaram o preço. Não apenas o pessoal da Jocum ou os missionários, mas de pessoas que moram aqui, que oraram, né, que incessantemente buscaram o Senhor, pedindo paz para esse lugar. E ele disse, né, que ele ouviria se a gente batesse na porta. Então estar aqui sentado hoje, com plena convicção de poder andar, de ir para lá, para cima, descer, subir e ter paz, é ver que ele ouve a nossa oração. Então, vale a pena adorar o Senhor e agradecer Ele pelos seus feitos. Então esse lugar para mim é um lugar muito especial. Às vezes a gente complica. Às vezes não precisa de muito para fazer alguma coisa por alguém. Então eu vou te mostrar uma pessoa que para mim é uma inspiração do Morro do Borel. Não precisa de muita estrutura, não precisa de tanta coisa, só de amor. E é alguém que me inspira muito a ser quem eu sou. Essa mulher aí, o nome dela é Dona Creuza. Ela cuida de 50 crianças dentro da casa dela. 50. Dona Creuza, desculpa. Eu posso olhar? Muitas pessoas me conhecem e falam que eu sou uma benção, faço um trabalho bonito no Borel. Mas eu tô procurando pessoas que me inspiraram. E a Dona Creuza é alguém que me inspirou muito. Ver o que a Dona Creuza faz aqui, ninguém conhece. Mas é alguém que é muito especial e que tem muito amor nesse coração. Então não tem como dizer que eu sou uma benção. Mas essa mulher, para mim, é uma inspiração. Dona Creuza, por que a senhora faz isso para essas crianças? Eu amo as crianças e gosto de fazer isso. O que eu faço é estar de criança e amar. E às vezes você reclama tanto. Dona Creuza tem uma história. E independente da história dela, ela continua amando as pessoas. E principalmente as crianças. Tá vendo, Dona Creuza? Isso aqui é especial. Essa aí vai ser a casa de arte. Aqui vai ser a casa de arte. E a gente tem um princípio de dizer que é a arte de ouvir, a arte de falar, a arte de pensar, a arte de desenhar, a arte de viver, a arte de ouvir. Aqui vai ser. Você morou aqui, né? Morei aqui. Vamos pro Egito? Por quê? Não, aqui é. Mas quanta coisa? Não, avião não é nem pensar. Eu queria levar ele pro Egito comigo. Oi, irmão. Esse irmão foi uma bênção que Deus mandou aqui pro Borel. Viu? Fala da Maria. Jovem como uma
benção. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma benção, viu? Através dele, através da Jogum, eu que estou salva em Cristo Jesus. Do Ivanzinho veio aqui, sentou aqui, né? Evangelizou. Quando eles vinham aqui, eu estava lavando roupa no tanque e disse assim: já vem aí esses crentes chatos. Oh, Jesus, maravilhoso. Mas é a essência da sua comida. Oh, Jesus, maravilhoso. Era amor. Aí eles falavam de Jesus, aí eu dizia assim: será que ele existe? Que ignorância, né, meu irmão? Viu? Deus não leva em conta a nossa ignorância, não. Mas viu? é que todos Jesus sofreu, ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. É verdade, meu irmão. Vou te contar. Estar nesse lugar aqui no Morro do Borel é pensar uma coisa bem interessante, né? O que a Bíblia diz: eu quero trazer à memória o que vai me dar esperança. E toda vez que eu estou aqui, eu sempre lembro de uma experiência muito especial que eu tive aqui no Morro com Deus. Um dia eu meditava e ficava pensando que um dia eu podia ir andar em Jerusalém, andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou, ir lá em Israel. E aqui, um dia meditando, eu olhei para cima, vi aquela cruz, e Deus falou no meu coração uma coisa muito especial, que me dá força. Deus falou no meu coração: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei, não é você pisar onde eu pisei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no Borel, quando você fala com as pessoas, quando você entra nas casas, eu faço isso através de você. Então, que privilégio é fazer parte desse reino. Não digo só eu, mas cada pessoa aqui que pagou um preço para ver o Borel hoje em paz como está, pacificado. Tem muita coisa para melhorar ainda. Mas só o fato da gente não ouvir tiro todo dia, só o fato da gente não ver há quase 3 anos não enterrar ninguém, fruto da violência, do tráfico, isso é muito maravilhoso. Então, permita que o Senhor ande através de você em lugares que Ele nunca andou. Deixe Ele andar através de você a partir do lugar que você está. Não sei onde você está, nesse Brasil afora, nesse mundo, mas Ele pode andar através de você, com certeza, e esse é um desejo do coração dele. Abaixa agora aí. Alegria e uma paz que veio pra reinar, é por justiça e transformação que a gente vai cantar. É da comunidade que vem o grito por justiça e transformação pra toda a cidade. Ficar esperto e entrar nessa nossa revolução. A partir daqui, justiça e transformação. Urgente, é da comunidade. Esse é o projeto Reciclagem. Que veio o grito por justiça e transformação. É verdade. Pra toda a cidade. O quê? Ficar esperto e entrar nessa nossa revolução. É da comunidade. Que veio o grito por justiça e transformação. Pra toda a cidade. Ficar esperto e entrar nessa nossa revolução. É da comunidade que vem o grito por justiça e transformação pra toda a cidade. Ficar esperto e entrar nessa nossa revolução. Por justiça e transformação, esperança, alegria, paz, amor, uma revolução na mente. É o que nós queremos, esperamos, sonhamos, é isso aí, lutamos. Tamo aí, galera. Vamos nessa, comunidade. Tamo junto. Tamo junto. Eu estou a partir do Rio. De onde você está a partir? Você não precisa fazer nada disso aqui, não. E por isso eu comecei dizendo o seguinte: que o que eu tinha era um coração apaixonado por falar do Senhor para as pessoas, amar pessoas. O tempo passou, eu não tenho mais a mesma força que eu tinha, mas enquanto eu tiver força, eu vou compartilhar desse reino. Eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E essa noite simplesmente eu queria deixar para você isso: olhar para as pessoas com outros olhos, amar pessoas. E eu não estou dizendo que você tem que olhar para o pobre lá, para o morro, não. Mas comece a olhar para as pessoas que estão no seu redor, na tua faculdade, no seu trabalho, no teu meio, onde você está. É a partir dali, querido. Porque senão a gente fica com uma coisa muito ruim. É só a favela que precisa. Irmãos, Copacabana
no Rio de Janeiro, a Globo não vai te falar isso, mas é o país com o maior índice de solidão, de pessoas solitárias. No Rio de Janeiro, Copacabana tem o maior índice de suicídio, que não se fala. Eu dei um dados ontem pregando lá, falando para casais, dizendo que foi o que aconteceu no Rio. Hoje todo mundo que passa na Barra da Tijuca, quando olha para aquela casa, lembra do que aconteceu naquela cobertura. Um empresário muito bem sucedido teve um problema financeiro, as filhas estudavam em bons colégios, tinha tudo bom e do melhor, e ele desesperado, não sabia o que fazer. O que ele fez? Ele matou todo mundo e depois se suicidou. A pergunta é, esse cara está no morro? Está no meio da rua? Não, ele está do nosso lado. Mas é que às vezes nós nos intimidamos pelo que a pessoa tem, ou pelo que ela não tem. A verdade é que todos precisam desse reino de Deus, e que Deus precisa de todos que estão aqui, querido, para olhar para as pessoas com outros olhos, para amar pessoas. E para que isso aconteça, você precisa saber quem você é, aonde você está e qual a mensagem que você tem. Não despreze o dom que há dentro de você, querida. Deus não quer usar apenas os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja. Eu ouso falar que tem lugares que esses homens nunca vão entrar, mas que você entra todo dia. Tem pessoas que esses homens nunca vão falar, mas que você fala todo dia. Todos que estão aqui, todos aqui, se a gente pensar, nós vamos ter acesso aos pedreiros, aos carpinteiros, às faxineiras, aos empresários, aos médicos, aos doutores, todos. Mas temos algo em comum. O que é? Amor de Deus. Amor que transforma. Amor que vai além. Talvez nós deveríamos colocar um pouco de prática numa música de um outro ímpio, né? De um outro ímpio, que a gente fala ímpio, né? Mas é uma verdade que ele disse, você não pode negar. E você canta essa música. Se você não canta aqui, tu canta lá fora, mas eu vou cantar ela aqui dentro, só para mexer contigo. Ele diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, se você que tem amor não falar, quem vai falar? Todo mundo canta essa música, né, do Legião Urbana, mas poucos conhecem a história dessa música. Que história é essa? É que a menina, ela se jogou da janela mesmo do quinto andar. Ela se suicidou. Ela estava no meio de pessoas, mas vivia sozinho. Ela tinha um monte de perguntas, mas não conseguia falar para ninguém. Por quê? Porque as pessoas andam sozinhas aqui fora. Mas se nós soubermos quem nós somos, aonde estamos e qual a mensagem que nós temos, nós vamos entender Atos 4:20. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Amém? Que Deus te abençoe. Talvez essa noite você saia daqui com o teu coração assim, cheio daquilo que Ele quer para você. Vamos ficar de pé, vamos orar.